Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar as equações de primeiro grau com duas incógnitas. Lembrando que esta aula vai ser a parte 1, ok? Então, vamos à aula. Vamos então falar sobre equações de primeiro grau com duas incógnitas, ok? Este é um assunto que vem após equações de primeiro grau com uma incógnita. A partir de agora a gente vai lidar com essas equações com duas incógnitas, de maneira que o objetivo central é a gente chegar em sistemas de equações de segundo grau, ou do primeiro grau, desculpe. Então, o sistema de equações é o nosso objetivo, não é o objetivo desta aula. Desta aula a gente vai só aprender a saber, né, no caso, a resolução e o comportamento dessas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Também quero reforçar que esta aula é a parte 1. A parte 2, a gente vai focar mais na construção gráfica dessas equações. Então, vamos lá, né? Tem um problema inicial aí, a gente deduzir, né, o formato da equação. Diz o seguinte: a soma dos pontos de duas faces opostas de um dado comum é sempre 7. Se você já pegou num dado, já observou direitinho ele, você tira essa conclusão sempre, ok? As faces opostas sempre dá a soma 7. Então, pergunta: quais são os possíveis valores dessas faces? Eu esqueci a palavra valores aqui depois de possível, me perdoe, mas existem valores aí, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente quer montar uma equação, e se trata aqui de duas faces, então a primeira face, vou colocar aqui, ó. Primeira face, vou colocar desse lado também, segunda face. E eu vou chamar essa face aqui valor x e a outra face valor y, ok? E eu sei que a soma desses dois valores tem que dar 7. Como no dado os números são limitados, né? Os números aí são de 1 ao 6. Então fica fácil a gente fazer uma construção aqui, né, dos valores, de modo que os dois somados dê 7. Então, por exemplo, se x for 1, então obrigatoriamente o y deve ser 6. Ok? Vai dar 7. Se x for 2, obrigatoriamente o y tem que ser 5, que também vai dar 7. Se x for 3, o meu y pode ser o 4. E assim segue, né? Se x for 4, meu y pode ser 3. Se meu x for 5, meu y pode ser 2. E se meu x for 6, meu y pode ser 1. Então, temos aí o número de possibilidades que me permite resolver esse problema, né? Quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 soluções possíveis para este problema. Obviamente, deste problema, a gente tira a equação, né? Tá aqui a equação. X mais y igual a 7. Onde x mais y e xy, no caso, indicam as incógnitas. E no caso, essas duas incógnitas são do primeiro grau, né? Quando o expoente não aparece, a gente sabe que é do primeiro grau. Então, eu tenho duas incógnitas do primeiro grau. Isso aqui define para a gente a equação de primeiro grau com duas incógnitas. Então, essa aqui, para a gente, é a nossa equação do primeiro grau com duas incógnitas. Sorry pela grafia, mas é porque eu estou com um pouquinho de pressa. Claro, no limite, não é isso? Então, veja bem. Então, a gente vai lidar com esse tipo de equação, ok? Com duas incógnitas do primeiro grau, seja lá o que aparecer aqui, sempre neste formato. Então, a partir de agora, a gente pode definir uma equação do segundo... Desculpe. Uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Se liga aí na definição. Toda sentença matemática que pode ser escrita na forma de ax mais by igual a c, em que a ABC, que são esses números, né? AB que acompanha x e y, respectivamente, e o c, que é o independente, são constantes, e o a e o b tem que ser diferente de zero. Porque se esses dois forem zero, ou qualquer um dos dois sendo zero, a equação deixa de ter duas incógnitas. Então, tem que ser diferente.
para a gente aí estudar esse tipo de equação. Então a gente denomina como equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então é isto, uma equação primeiro grau com duas incógnitas, vai vir aí, né, obviamente, duas incógnitas do primeiro grau. Aqui, né, é um modo geral, x e y, mas pode vir outros tipos de letra, como mn, pq, enfim, vindo duas incógnitas e deixar representado para você que é uma equação do primeiro grau com essas duas incógnitas, seja lá quem sejam, né, redundante o que eu falei agora, enfim, será dita aí para a gente uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ok? Então vamos ver aqui exemplos de equações que são aí do primeiro grau com duas incógnitas. Então eu tenho 2x mais 3y igual a zero, ok? Então eu tenho x e y que são do primeiro grau, tudo certinho aí, meu coeficiente aqui ó, é zero. No caso, o meu termo independente. Temos essa outra equação, 5x mais y sobre 2 igual a 4. E essa aqui, ó, que saiu do x e y, né? O padrão x e y. M menos 2n igual a menos 4. De m e n são as incógnitas, obviamente, né? E a gente destaca agora exemplos de equações que não são do primeiro grau, ok? Equações que não são do primeiro grau. Então, veja bem, a primeira, x² mais y igual a zero, por que ela no primeiro grau? Porque mesmo ela tendo duas incógnitas, a incógnita x está elevada a 2, né? Está no segundo grau. Então ela não é de jeito nenhum esse tipo de equação que a gente vai passar a estudar agora. Esta segunda aqui, ó, 4x menos 3 igual a 6x menos 8, não é do primeiro grau com duas incógnitas. Por quê? Porque ela não tem duas incógnitas, né? A incógnita aqui é somente x. O x repete duas vezes, mas não quer dizer que tenha duas incógnitas. No caso aqui, nosso x repete duas vezes e a equação só tem uma incógnita. E a terceira aqui, obviamente, por consequência da primeira, a nossa variável ou incógnita aqui está elevada à terceira e não pode, não é isso? As nossas letrinhas aqui tem que aparecer elevadas a 1, ou seja, não vai aparecer ninguém aí para estar elevado, ok? Então, é isso, definição, feitinho. Espero que tenha entendido para esse conceito inicial, para que a gente consiga agora avançar e meter conta. Nosso primeiro exemplo aí, escreva a equação 4 que multiplica x menos 1 mais 3 que multiplica y mais 2 igual a 2x menos 3y na forma reduzida. Ou seja, gente, a gente vai somente simplificar o que tem para simplificar aí, colocar as letras de um lado, o que não tiver letra do outro, acabou-se. Chegamos aí então à forma reduzida. Fórmula não, desculpe, forma reduzida. Então vamos lá. Vou repetir esta equação aqui, né, para a gente resolver. 4 que multiplica x menos, né, coloquei o mais, meu pai, menos 1, mais 3 que multiplica y mais 2, igual a 2x menos 3y. Vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação aqui, né? Fazer 4 vezes x, que nos dá 4x. Vamos fazer 4 vezes menos 1, que dá menos 4. Aqui vamos fazer 3 vezes y, que dá 3y. E vamos fazer 3 vezes 2, que nos dá 6, igual a 2x menos 3y. Qual é a jogada agora? Letras. Quem tem letra para cá, para esse lado aqui, primeiro membro. Então, esse 2x menos 3y tem que vir para cá. E o que não tem letra para lá, ou seja, o meu menos 4 e o 6 para lá. Então, quando eu faço essa troca, né? Troca de membros, a gente muda o sinal desses termos. Então, o 4 que não vai mudar, eu repito. O 3y também não vai mudar, eu repito. O 2x para cá vem menos 2x. E o menos 3y para cá vem mais 3y. Igual a menos 4 vai para lá, vem 4 positivo, né? E 6 vai para lá, vai menos 6. Agora basta fazer o quê? Trabalharmos com a redução dos termos semelhantes. Os termos em x, 4x menos 2x nos dá 2x. E os termos em y, 3y mais 3y nos dá 6y igual a... Aqui a gente resolve, né? São termos aí numéricos, independentes. 4 menos 6, menos 2. Prontinho, reduzimos a nossa equação. Ok? Então, para equações que não estão reduzidas, a gente reduz para poder depois, né, fazer os devidos cálculos. Como nessa questão só queria até aqui, então acabou-se, ok? Vamos conhecer agora do que se trata a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, certo? Da mesma forma que a gente resolvia as equações de primeiro grau com uma incógnita,
as equações do primeiro grau com duas incógnitas, a gente vai seguir aí, né, as regras de resolução. Então, veja bem, eu já coloquei aqui um problema para a gente discutir. Consideremos a equação x mais y igual a 5. É possível encontrarmos quantas soluções para esta equação? Então, veja bem, a gente vai observar essa danada aqui, x mais y igual a 5, e a gente vai olhar para ela de modo que, quando eu substituir esse valor de x e este valor de y por números de modo que dê 5, eles sejam as soluções. Então, eu tenho aí algumas opções, né? Se eu começar a estudar aqui, ó, eu percebo o seguinte. Eu percebo que para x igual a 1 e para y igual a 4, dá certo, ok? Eu também percebo que se o x for 2 e o y for 3, também dá certo. Vou usar negativo agora, certo? Se o x for menos 3, então para dar 5, eu posso escolher o 8 para y, né? Menos 3 mais 8 dá 5. Também dá certo. Então, vou escolher mais outro negativo aqui, sei lá, menos 100. Para dar 5, o y tem que assumir mais 105. Concorda? Menos 100 mais 105. Isso vai dar 5. Então, perceba que quanto mais eu penso, vou pensando aqui em atribuir valores para x e y, eu vou tendo aí respostas. Então, a resposta para essa pergunta aqui é infinitas soluções. Opa! Então, professor, você quer dizer que uma equação do primeiro grau com duas incógnitas sempre vai ter infinitas soluções? Sempre, ok? Então, dessas infinitas soluções, obviamente, quando você for resolver e a questão te pedir para escrever algumas soluções, você vai escrever, né, as mais simples. Então, para esta pergunta aqui, e para a gente, né, vai ficar aqui no assunto o seguinte: existem infinitas soluções para, olha agora, qualquer equação do primeiro grau com duas incógnitas. Beleza? Então, esta pergunta é de cara. Você, quando ver um tipo de pergunta como esta, referente às equações de primeiro grau com duas incógnitas, por favor, não pense duas vezes, diga que são infinitas soluções. Então, você vai poder aí, né, escrever quantas soluções você quiser, a depender da situação do exercício, ok? Até tinha destacado aqui embaixo, ó, importante. As soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas são infinitas. Basta você escolher a mais conveniente para representar como solução, ok? Mas ok, como é que eu, sabendo dessas soluções, eu posso organizá-las, né? Existe aí, como é uma solução, existe uma organização. Porque como são valores infinitos, como é que eu posso representar uma solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas? Então veja bem. Organizamos a solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas como, olha só, a gente escreve dessa maneira aqui, ó, parênteses. Veja bem, viu? Parênteses. Primeiro o valor para x, depois o valor para y. Sempre. Essa ordem nunca muda. Se você fez a solução da equação do primeiro grau e não escreveu nessa ordem, vai estar possivelmente errado. Então, quer dizer o seguinte, que se eu posso escrever dessa forma, aqui em cima, quando eu fiz a primeira solução 1 e 4, eu poderia escrever assim, né? 1 para x e 4 para y, certo? Detalhe, aqui não é 1,4, ok? A vírgula aqui ela serve apenas para separar o x do y. E a gente lê como a conjunção e, né? Que tem som de i. É o número 1 e 4. 1 e 4. Não é 1,4. Pelo amor de Deus, não leia dessa maneira. Então, isso aqui que a gente vai costumar a representar, né? No caso dessa segunda aqui também, a gente pode escrever 2 e 3. Nessa outra, a gente escreveria menos 3 e 8. Nessa última, a gente escreveria menos 100 e 105. Né? Isso aqui que a gente acabou de escrever, a gente chama de par ordenado. Né? Isso aqui, ó. Nosso par ordenado. Então, um par ordenado
é possivelmente a solução de uma equação de primeiro grau de duas incógnitas. Eu digo possivelmente porque nem todo par ordenado será a solução de uma equação dada aí com duas incógnitas, ok? Então, vejamos o seguinte aqui, ó. Exemplos de pares ordenados que são soluções de equação. Olha só, todos esses pares aqui, esses quatro, na verdade, eles resolvem esta equação, ok? Como assim, professor, resolvem essa equação? Basta você pegar esses dois numerozinhos aqui, substituir e verá que vai dar zero. O primeiro não é para x, então ficaria aqui 2 vezes 1. Você sabe que 2 vezes 1 é 2. E o segundo não é para y, então aqui ficaria 2. Então ficaríamos com 2 menos 2. Quanto é 2 menos 2? 0. Se deu uma igualdade corretinha, bonitinha, então o ponto aí é solução. Da mesma forma vai funcionar para os pares ordenados 2 e 4, menos 1 e menos 2, 0 e 0, ok? Qualquer um desses pares resolvem essa equação. Então, é o nosso objetivo, então, é conseguir escrever pares ordenados que sejam soluções de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Já estou de saco cheio de falar equações de primeiro grau com duas incógnitas. Falei tanto nessa aula, misericórdia. Beleza? Então, vamos resolver alguns exercícios. Segundo exemplo, qual dos pares ordenados é a solução da equação 3x mais 2y igual a 5? Moleza! É só pegar cada um desses números aqui, substituir na equação e verificar se a igualdade vai ser verdadeira, ok? Então, se o primeiro número aqui é o x e o segundo número é para o y, então basta eu pegar a equação dada no problema, 3x mais 2y igual a 5, e substituir 3 vezes 1, que x vale 1, mais 2 vezes o y, que vale 2. E isso tem que ser 5. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 2 dá 4, e isso tem que ser 5. 3 mais 4 é 7 e não é 5. Quando não é 5, a gente não coloca a igualdade, a gente coloca a desigualdade, ok? 7 é diferente de 5. Logo, este primeiro par aqui não é solução, ok? Não é solução. Beleza? Segundo par, da mesma forma, aqui é x, aqui é y. Vou trazer a equação para cá. Vamos trabalhar a substituição. Façamos 3 vezes 2, mais 2 vezes o y, que é menos 1. Parênteses, né? Substituição negativa, colocamos parênteses. 3 vezes 2 nos dá 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2, igual a 5. 6 menos 2 é 4, não é 5. Então, novamente diferente aí. Logo, segundo par também não é solução. Terceiro par, 3 menos 2. Traz para cá a equação 3x mais 2y igual a 5. Vamos substituir. 3 vezes 3 mais 2 vezes menos 2 igual a 5. 3 vezes 3 nos dá 9. 2 vezes menos 2 dá menos 4 igual a 5. 9 menos 4 é 5 e isso é igual a 5. Olha que lindeza. Logo, este último par aqui é solução, ok? O único par é solução. Ok? Então, se tratando de problemas desse tipo, basta fazer desta maneira. Mais um exemplo aí. Olha só, escreva 3 soluções para a equação. Olha a equação como ela está. Bem chatinha de se resolver. Bom, como ela não está na forma reduzida, na forma que a gente está vendo sempre, a gente vai trabalhar para que a gente consiga reduzi-la, ok? Então, deste modo aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Repetir o set, aplicar a distributiva aqui. Ai, meu Deus, que moto. Deixa a moto passar. Pronto, passou. Continuando. Repetimos o set, mais 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos y dá menos 4y, igual a 6x mais 3. Agora, qual é o passo? Letras para um lado, números para o outro. Então, ó, de maneira bem rapidinha aqui, porque eu sei que vocês dão conta nisso.
né? 3 menos 7. Olha só o que eu fiz. 6 para cá, negativo. 7 para lá, negativo. Só foi isso que eu fiz. Termos semelhantes, 4x e um menos 6x. Que dá quanto? Dá menos 2x. E o 4y, repete, né? Menos 4y igual a 3 menos 7 menos 4. Pronto. Cheguei na equação reduzida. O que é que eu vou fazer com ela? Eu preciso aqui pensar em 3 soluções para que a gente consiga escrever de modo que satisfaça essa equação. Como é que eu consigo escrever soluções agora? Simples. Basta você, preste atenção. Basta você supor números para uma das duas, substituir, aí você vai encontrar a outra incógnita, ok? Como assim? Você pode substituir o x por qualquer número, vai substituir, resolver e vai encontrar a outra. Porque na hora que você trocar o x por um número, a equação vira do primeiro grau com uma incógnita. E esse tipo de equação a gente já consegue, né? Já vimos que a gente consegue resolver esse tipo. Então, a gente tem o seguinte, eu vou fazer o seguinte, para x igual qualquer valor, gente. Aqui é você que escolhe. Aqui eu vou escolher o zero. Porque quando é zero, as coisas ficam muito mais simples, ok? Para x igual a zero, como é que fica essa equação? Fica menos 2 vezes zero, menos 4y igual a menos 4. Menos 2 vezes zero dá zero. Isso aqui, vai embora, né? Eu nem vou escrever zero. Isso vai dar zero, então beleza. Aí eu fico com o quê? Eu fico somente com menos 4y igual a menos 4. Como é que eu resolvo isso? Passando o menos 4 dividindo. Vai ficar menos 4 por menos 4. E por fim, y é 1. Pronto. Resolvido aí, y é 1. Como é que eu escrevo o par ordenado? Minha primeira solução, minha primeira solução é, olha só, primeiro o valor de x. Qual foi o valor de x? O valor de x que eu escolhi, 0. E quando eu escolhi x0, achei quanto em y? Achei 1. Pronto, 0 e 1. Esta aqui é a minha primeira solução. Como é que eu vou achar as outras duas? Do mesmo jeito. Eu vou escolher aqui valores, né, para x ou para y, tanto faz, e acho outra solução. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou fazer para y igual a 0, ok? Eu fiz para x, vou fazer para y, vai funcionar da mesma forma, ok? Então, na equação, olha a equação aqui, eu vou até sublinhar, né, para a gente não ficar confundindo. No lugar do y, 0. Então, eu vou repetir menos 2x menos 4 vezes 0 igual a menos 4. Menos 4 vezes 0 é 0, ok? Então não vou nem escrever 0. Já vou aqui, eliminar. Tchau. Até outra hora. Menos 2x igual a menos 4. E agora como resolve? Mesmo jeito dessa aqui. X é igual a menos 4 por menos 2. X é 2, positivo, né? Jogo de sinal. Acabou isso aqui, Qual é o par? Par ordenado. X igual a 2. Primeiro de x, não é isso aqui não. X igual a 2, y igual a 0. Perfeito. Vamos achar o terceiro? Vamos achar o terceiro. Para x igual a, sei lá, vou colocar x igual a 3. Vamos de 3 aqui. x3, então, vou ficar com menos 2 vezes 3, menos 4y igual a menos 4. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Menos 6, repete o resto, menos 4y igual a menos 4. Passo o 6 para lá, porque eu preciso isolar y, deixar ele sozinho aqui. Então, eu vou ficar com menos 4y igual a menos 4. E a menos 6 passa para lá, mais 6. Resolvendo lá, gente, menos 4 mais 6, 2. Y vai ser igual a quanto, então? 2 dividido para menos 4. Y será, olha só, mais com menos é menos. Aqui não é divisível, ok? Quer dizer, a gente pode dividir para encontrar um decimal. Eu prefiro apenas simplificar, ok? Simplificar aqui por 2. 2 por 2 vai me dar 1. 4 por 2 vai me dar 2. Então tá aí o nosso y. Como é que a gente escreve o par ordenado? Par ordenado. Para x foi quanto? 3. Para y deu quanto? Menos 1 sobre 2. Ah, professor, mas pode dar fração? Pode dar qualquer número, meu querido. Decimal, fração, raiz,
O que vier aí, a gente coloca como par ordenado. Basta você resolver certinho e fica de boa. Vamos fazer o último aqui, ó, só para garantir a aprendizagem. Exemplo 4. Determine o valor de A para que o par ordenado 2A, ou seja, esse A que eu não conheço, que é o número, seja a solução dessa equação. Então, se esse par ordenado é a solução dessa equação, significa que ao substituir os valores desse par na equação, a equação vai dar certo. Então, a ideia desse tipo de questão é você trabalhar novamente com a substituição. Ok? Então, veja bem, o par é 2A, 2 para quem? Para x, e o A para quem? Para y. Então, eu vou substituir na minha querida equação 2x menos y igual a 8. Substituindo, eu vou ficar com 2 vezes 2 menos o y, que é A, igual a 8. 2 vezes 2 é quanto? É 4. 4 menos A igual a 8. Passo 4 para lá, então eu fico apenas com menos A. Menos A é igual a 8, menos 4, né? Era mais 4, passa para lá, menos 4. Menos A é igual a 4. Quando o meu número aqui já está isolado, mas é negativo, eu posso multiplicar por menos 1 a equação inteira para que ele fique positivo. Só que o sinal da equação muda, né? A equação inteira. Então aqui é menos A, fica A. E aqui é 4, fica menos 4. E achar daí quem seria o número aqui, ó, menos 4, para tornar isso aqui, né, uma equação cuja solução seja esse par. Beleza? Então esta é a aula. Espero que com esta aula vocês consigam resolver mais e mais exercícios. Tenham entendido aí o conceito de equações de primeiro grau com duas incógnitas e beleza, né? Acabou. Até a parte 2 desta aula, né? Até mais!